Fala galera, tudo bem? Luiz Francisco falando, CEO da Remakers Academy, um dos autores do curso Sem Limites. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito bacana, muito importante, que é a importância da comunicação dentro do sistema, ou seja, a importância de um sistema de treinamento unificado. Esse tema tem gerado muita discussão, muita polêmica nos grupos, nas mentorias de WhatsApp, nos painéis e nas conferências que a gente faz. Portanto, eu resolvi gravar um vídeo para que esse assunto atinja mais pessoas e para que você possa pensar a este respeito. Como todos vocês sabem, eu tenho aí 19 anos de experiência no multinível e muito da minha experiência e muito do meu sucesso veio do fato da empresa que eu comecei ter um sistema único e não importava de onde as pessoas viam, elas tinham que se adequar ao sistema de treinamento que era da empresa. Porque, como eu venho falando, a diferença entre venda direta e multinível é que uma empresa que tem vendedores, seja eles CLT ou distribuidores independentes sem rede, geralmente são empresas de produto, que tem produto, e tem treinamento, ou seja, é uma empresa de produto que tem treinamento. Multinível é uma empresa de treinamento que tem produto. Porque o multinível nós pensamos na prosperidade, nós tratamos com empreendedores, nós precisamos de duplicação, porque é a duplicação que traz a receita que a gente tanto espera através do plano, através dos níveis, através do Unilevel. E isso só faz através da retenção e da duplicação. E para ter retenção e duplicação eu preciso de atenção, ou seja, de atenção com as pessoas, e de uma maneira que lá na 10ª geração, na 11ª, 12ª, as pessoas vão ter o conhecimento e vão entender como fazer o negócio, assim como entendeu, sem às vezes a minha presença lá, porque talvez eu não vou estar lá. Mas como garantir que a informação chegue do mesmo jeito por anos, anos e anos, e gerações e níveis e gerações, gerações, gerações. Esse é o grande desafio e essa dúvida sempre esteve comigo. Portanto, quando eu fiz a minha empresa, minha primeira preocupação era o sistema de treinamento. A minha empresa era uma empresa de treinamento que tinha produto. Eu não deixava isso a cargo dos líderes, nem o sistema, mas os principais líderes dividiam entre si os lucros que o sistema dava com a empresa também. Mas a empresa administrava o treinamento, a empresa tinha um sistema onde ela tinha todo um corpo de diretores que avaliavam todos os treinamentos junto com os principais líderes e era um único sistema de treinamento para toda a base. A estrela da empresa era o sistema de treinamento e não um ou outro líder. Porque às vezes eu tenho um líder que dá um treinamento melhor do que o outro, que faz um sistema melhor do que o outro, só que é prejudicial porque as redes elas não são separadas por sistemas, ou seja, a rede é da empresa, né? A rede, ou seja, eu faço parte da empresa. E a minha empresa tem que ter o sistema de treinamento. E eu gostaria que quando a pessoa estivesse em outra localidade e tivesse até nos níveis abaixo com outras pessoas, que ela tivesse a mesma informação para garantir minha retenção e a duplicação da minha rede. E às vezes hoje não é isso que acontece. A maioria dos empresários tomam conta que o produto é muito importante, eles querem vender o produto, eles administram a empresa jurídica, parte administrativa, logística, e esquecem no treinamento. E necessariamente pessoas que sabem fazer o negócio, eu digo assim, não é porque você sabe ler e escrever que você sabe alfabetizar alguém. Porque para saber alfabetizar alguém a gente precisa de metodologia. Ou seja, nós precisamos de ações duplicáveis e que não levam em conta o nosso talento individual, porque as pessoas não são iguais. E às vezes eu quero que a pessoa faça do jeito que eu fiz, mas eu tenho que aplicar uma metodologia para que ela possa aplicar do jeito que ela é. Ou seja, eu tenho que respeitar as dificuldades e uma coisa muito importante, a velocidade do aprendizado. Cada um de nós temos uma velocidade do aprendizado. Então, quando os treinamentos de sistemas eles não são repetitivos, quando eles não obedecem um padrão, quando eles não obedecem um método, dificulta muito para aquelas pessoas que não têm alta velocidade e que não têm aquele alto drive, né? Aquela pessoa que vai por si, que vai, aprende, pega o livro, pergunta, se espelha. Aquela pessoa que é mais devagar, ela vai ter dificuldade. Porque não é que ela é mais devagar porque ela é menos inteligente, não. Porque o processo de aprendizado dela precisa de mais repetição, é diferente. E é muito difícil hoje em dia você ir num sistema e ver 2 treinamentos iguais. Ou 2 pessoas que falam exatamente a mesma coisa, usando as mesmas objeções e os mesmos argumentos. O mesmo script de convite. Como assim, Luiz? Cada um convida de um jeito. Qual que eu vou escolher? Qual que eu vou duplicar? Se a repetição é a mãe da excelência. A integração da comunicação, uma única comunicação, é essencial para que a equipe siga mais rápido
né, no mesmo caminho. Um exemplo disso, em 1978, né, o Ward Christensen estava lá preso numa nevasca e ele criou o que a gente chama dos primórdios, todos vocês sabem que gostam de tecnologia, da internet num sistema BBS, que a gente chama, que era um sistema de quadro de avisos, né? Então ele criou um sistema onde computadores conectados ao modem, um primórdio da internet, você podia postar quadro de aviso e todo mundo ligado àquele BBS postava lá. Com o tempo isso ficou muito bacana, porque a gente eles faziam games, jogos, ou seja, por interesse eram esses BBS, esses quadros de aviso. Com o tempo, tinham 8.000, em 1984, 8.000 BBS, que não se comunicavam entre si. Em 1984, na Universidade de Stanford, duas pessoas que estavam ali muito irritados porque estavam em campos diferentes, que apesar de 500 jardas, não conseguiam se comunicar. E eles então pensaram, bom, como é que a gente faz para se comunicar? Como é que a gente faz para criar uma rede e para se comunicar? Depois disso, eles achavam que nós necessitamos de um hardware. Nesse mesmo ano, foi inventado o protocolo TCP/IP, o que promove uma comunicação única e promove a ponte entre os computadores e entre as redes. Foi nesse mesmo período que eles resolveram, o Sandy e a Len Bozak resolveram tentar começar a resolver esse problema e pensar nessa ideia de como criar uma ponte de comunicação. Para a gente voltar um pouquinho atrás, para vocês entenderem a importância, e eu estou contando essa história para que vocês entendam a importância da comunicação integrada, em 1850, a rede, o trilho, que unia o mundo, era a ferrovia. A ferrovia era a grande invenção e aquilo que unia as pessoas. Em 1850 existiam várias ferrovias nos Estados Unidos, o negócio fervilhando, com 60 tipos de bitolas diferentes. Isso significava que uma rede ferroviária que estava indo do norte ao sul nos comunicava talvez com uma que vinha do leste ao oeste, porque os trens não andavam em bitolas diferentes. Até que em 1864 alguém teve uma grande ideia de tornar todas as bitolas iguais. E aí então, nesse mesmo ano, ou seja, que isso aconteceu, o movimento nas ferrovias aumentou 250%. E explodiu o setor ferroviário, porque eles tinham uma única comunicação. Em 1993, aquele casal de Stanford criou o primeiro roteador, Série 7000, e fundaram a Cisco System. A Cisco criou o roteador. Junto com o que foi inventado o protocolo TCP/IP, os computadores poderiam se comunicar e criar uma única comunicação de protocolo através da internet. E isso fez com que o número de sites passasse de 250 em 1993 para 30 milhões de sites. A internet passou de um negócio de 800 bilhões de dólares para 5 trilhões de dólares, um crescimento de 525%. Enquanto isso, as vendas da Cisco decolaram, e foram para patamares que hoje estão em 48 bilhões de dólares, mas foram de 650 milhões para 18,9 bilhões. O que isso significa? Isso significa que quando nós temos o mesmo sistema de comunicação que uma rede, ela só vale, por exemplo, se eu tiver um fax, ele não vale nada. Mas se 1 milhão de pessoas usam fax, ou seja, o mesmo sistema de comunicação, o sistema de fax vale muito. Quando a gente tinha os BBS, praticamente não tinha valor nenhum, porque eram redes isoladas que se comunicavam, assim como trilhos de trem com bitolas diferentes. Porém, quando a gente cria uma ponte, um protocolo com um hardware, que é o roteador, que tornou toda a internet, ou seja, com a mesma comunicação, o negócio explode, porque todo mundo com a mesma comunicação, você amplia a comunicação, amplia os negócios, amplia a duplicação. Então, vários sites, hoje a internet, Facebook, Google, Alibaba, que valem 450 bilhões, 650 bilhões e 500 bilhões, respectivamente. Esses sites se promovem, e todos os outros da internet, através de uma única comunicação, porque eles podem trocar dados. Sites podem trocar dados porque existe um negócio chamado roteador e um negócio chamado TCP/IP. O que eu quero dizer para vocês é que o sistema de rede, a rede, existe uma lei chamada Lei de Metcalfe. Essa lei diz que o valor de uma rede é igual ao quadrado do número de seus usuários. Isso significa
que se uma rede tem poucas pessoas, ela não vale nada. E uma rede que tem retenção e duplicação com muitas pessoas, ela vale muito. Mas para existir uma rede, é necessário existir uma comunicação integrada. Se não houver uma única comunicação, se houver vários trilhos dentro da sua companhia, dentro da sua rede, isso não se conecta. E as pessoas não crescem porque elas vão ficar confusas e não vão se comunicar entre si. E ao não se comunicar entre si, o que uma pessoa fala no norte, ela não vai falar no sul, e a pessoa do meio fala para onde eu vou. Eu uso o trem daqui ou dali. Eu me conecto no BBS daqui ou daqui. Agora, quando o sistema é integrado, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá, e eu sei exatamente o que fazer porque eu sigo uma única comunicação e uma única orientação, e isso se torna duplicável, e eu sei para onde eu vou. E quando entrar alguém na rede, a comunicação minha, da esquerda, da direita, e a que eu sei, e a repetição é a mãe da excelência, faz com que eu duplique tudo muito rápido, porque é o único sistema de comunicação. Então, o recado que eu deixo para vocês é que o talento, eu não sei se você está querendo chegar no topo da sua companhia, mas eu quero perguntar para você se você quer ser um palestrante ou um duplicador. Porque o que eu vejo são pessoas indo em cidades, de cidade em cidade de maneira muito rápida, ou seja, 30 cidades em 15 dias ou em 30 dias, uma cidade por dia, quando o certo é você ficar de 3 a 5 dias para ver duplicação, né? Para ver comunicação, para você comunicar todos de como o sistema funciona e você duplicar, ver como ele se veste, onde ele mora, onde ele vai. Quando você está no palco e as pessoas saem e falam, nossa, se você estivesse aqui falando isso que você falou hoje, o nosso sistema viraria muito mais rápido. Você fica feliz? Algo está errado. Porque você deveria ir lá e falar exatamente o que o seu downline fala, para que quando você saia do palco, a pessoa fala, nossa, é verdade, olha só, o meu líder fala a mesma coisa que esse grande líder. Então esse negócio funciona, uma única comunicação. Então esse negócio funciona. E você vai lá para ratificar aquilo que é dito toda semana. E não para dar um treinamento diferente, que as pessoas vão achar bacana, porque é neurolinguística, é atitude, é prosperidade, mas vai sair dali aquilo não serve de nada, porque ela precisa aprender a como reter e a como duplicar. Esse é o objetivo. E você não está lá para receber palmas e ser um palestrante fantástico de um livro que você leu e fazer um PowerPoint. Você está lá para aplicar método e sistema. Método e sistema, duplicável. E este método e sistema, se ele estiver escrito, se ele estiver em vídeo, é melhor, porque eu preciso assistir várias vezes até aprender. Caso eu não possa ir até o treinamento, caso eu esteja longe, caso não tenha sistema de treinamento na minha região, ou seja, as empresas têm que investir em sistemas, sistema unificado, uma comunicação unificada, seja lá qual for, mas tem que ser unificado. As empresas têm que investir em sistemas aonde eu atinja todas as pessoas na velocidade do seu aprendizado, como é o EAD. Ou seja, as aulas gravadas são bacanas porque eu posso assistir quantas vezes eu quiser e ela respeita o meu tempo de aprendizado. O seu sistema respeita o tempo de aprendizado? Quando você vai numa região, você vai dar para uma palestra, apertar a mão, tirar foto e ir embora? Ou você fica lá para conhecer os melhores lugares para que as pessoas passem plano, para mapear os melhores lugares da cidade, para conhecer a cultura da cidade, para dar um treinamento melhor, para dar uma orientação melhor? Você dá um treinamento para o público em geral, depois só para os seus líderes, conhece a casa dos seus líderes, trabalha para eles verem você trabalhando, que você não é só teórico, para que você lidere pelo exemplo. Lembra que liderança não é impor nada a alguém, é despertar a vontade de fazer. E tudo isso, quando tem uma comunicação integrada, uma única bitola de trilho, né? Um único protocolo TCP/IP, né? Com um hardware, um roteador, para resolver tudo isso, você vai ganhar amplitude. Todas as pessoas daquela rede vão poder se comunicar e desenvolver o seu talento dentro daquele protocolo de comunicação e as coisas explodem, porque todos os líderes se aproveitam dessa única comunicação, desse único sistema que se torna um único propósito e uma única direção e dá segurança para as pessoas. Então, esse é meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.